o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, e o professor, escritor, historiador e pesquisador Clóvis Bulcão, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Os principais assuntos. O que tá na boca do povo. Tá tudo aqui. Francisco Barbosa comanda o Super Debate da Super Rádio Tupi. 11h07, 11h07. Entre 1985 e 2020, a cidade do Rio de Janeiro teve crescimento no número de empregos de apenas 6%, enquanto o Brasil aumentou a oferta em 125%. Que diferença, hein? O estado do Rio é o que menos cresce em todo o país, ocupando o 18º lugar em receitas orçamentárias. Eu vou perguntar ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que viveu intensamente esses anos todos aí, e perto dessa realidade. André Ceciliano, presidente, o que houve? O que é isso? O que está acontecendo? Que providências a gente está tomando? Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Clóvis, muito prazer. E a todos os ouvintes da nossa querida Tupi. Bem, primeiro dizer que o estado do Rio de Janeiro se ressente de uma política de desenvolvimento econômico e social. Isso não é de agora, não, isso é de longos anos. E sempre tem uma discussão que se o Rio, que vem perdendo posições, inclusive em relação a empregos na área da indústria, já foi o segundo, hoje é o sexto, está correndo o risco de ir para o sétimo agora, estado da unidade da federação. Dizem que pode ter sido por conta da saída da capital, 60, pode ter sido a fusão, mas o Rio, a verdade é que o Rio vem perdendo, Clóvis, há décadas. Tínhamos a maior bolsa de valores do Brasil, hoje nem bolsa temos. As grandes sedes de empresas, de bancos, aqui no Rio perdemos. A própria CSN, que está presente aqui em Volta Redonda, a sede está em São Paulo. Então, nós perdemos e continuamos perdendo. Então, esses dados ainda é pior, porque de 2015 a 2020, de janeiro de 15 a dezembro de 20, o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 700 mil empregos. Agora recuperamos em torno de 170 empregos, mas foi o que perdemos em 20, por conta da pandemia. Mas a gente vem perdendo empregos há muitos. Então, o Rio se ressente de uma política de desenvolvimento econômico, é fato. Essa semana nós assinamos com a Universidade Federal Rural e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, um acordo para um estudo que a gente chama de matriz, insumo e produto. O que é isso? Esse nome tão bonito, né? Para que esse estudo? Porque isso vai estudar cada nota fiscal emitida no estado, toda a relação intersetorial da economia, para você poder dar dinamismo em um setor ou outro. Vou dar dois exemplos. Nós produzimos 80% do petróleo no Brasil, um pouquinho mais de 80%. E o pré-sal seguramente não tem nada no planeta igual. Hoje é mais barato produzir no pré-sal de verdade do que produzir na Arábia Saudita, por conta da forma para trazer o petróleo, porque aonde você produz no pré-sal é 30 mil, 50 mil, até 60 mil barris dia num poço, num furo. A média do Mar do Norte é 9 mil barris dia. Então não tem nada igual na história do petróleo como o pré-sal. Mas essa cadeia produtiva está onde? 75% está fora do Brasil. No Rio, menos de 20%. Vou dar um outro exemplo: supermercados. 80% dos produtos dos supermercados são produzidos fora do Brasil. Perdão. 80% dos produtos nas gôndolas do supermercado são fora do Rio de Janeiro. Então, você estudando uma cadeia, você vai poder dar incentivo fiscal, por exemplo, para essa cadeia, porque aí você vai precisar ter nesse estudo o impacto que isso vai gerar de emprego e de renda. Agora mesmo, vou dar um exemplo. Nós mexemos na alíquota do CMS para o setor do leite.
Clóvis. Também. Clóvis e Francisco. Mas essa confusão é normal. Quando tá o Clóvis aqui, estão dois Clóvis. Está o Clóvis Bulcão e o Clóvis Monteiro, que vem junto na nossa memória toda hora. Toda hora. É normal. Vou dar um exemplo. O leite produzido no estado do Rio de Janeiro pagava até dezembro 20% de ICMS. O leite trazido de fora pagava 12%. Ora, alguma coisa está errada. Então a gente precisa ir calibrando e ajustando. Agora, a gente precisa de um estudo. Na verdade, o último estudo de matriz de insumo e produto realizado no estado foi em 1996. Esse estudo tem que ser no mínimo de 3 a 4, 5 anos verificado, para você pegar um setor, por exemplo, o complexo da indústria da saúde. Você sabia que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem 2 vacinas bem adiantadas? Que a Fiocruz tem uma? Que a UF está desenvolvendo coisas para o Covid tremenda? Que a UERJ tem uma experiência bacana? Produtos, testes, vacinas. Mas a gente precisa dar um dinamismo nesse setor, a gente precisa induzir, fazer com que tenha investimentos ou mesmo um benefício para que você possa atrair investimentos para gerar emprego e renda. Então tem que ser investimentos indutores, porque você trazer para cá o Magazine Luiza para vender roupa, você não induziu nada. Ao contrário, se você traz, por exemplo, uma rota que a gente chama de 4B, o gasoduto do Campo de Bacalhau, que está no Rio de Janeiro, para a costa, custa 3 bilhões de reais. Você vai ter, por exemplo, ali perto de Itaguaí, você vai ter gás para as 2 siderúrgicas que estão no polo de Santa Cruz, para uma termoelétrica, gás para você fazer e dar incentivo para uma indústria polietileno ou mesmo de vidro, por exemplo. Então, é esse investimento que você vai induzir novos investimentos, vai criar emprego, vai gerar renda. Então, esse estudo, uma parceria da Assembleia com as 2 universidades, que tem a Rural, tem uma experiência, o FRJ também, tem o Joilson na Rural e a doutora Denise tem uma equipe bacana lá para estudar a economia do estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa, por exemplo, dizer aonde tem que dar o investimento ou a isenção. O estado do Rio de Janeiro vai abrir mão esse ano de 10 bilhões de reais de incentivo. E a gente viu, por exemplo, o Clóvis e Francisco, lá no Noroeste Fluminense, 13 municípios. Eu fui lá discutir, fui na Fijana, Associação Comercial, eles ressentem lá de um investimento de 45 milhões de reais para resolver um problema, que é esse problema do século passado, linha de transmissão de energia. Lá em Santo Antônio de Pádua, tem uma empresa chamada Copapa, paga 3 milhões e meio de reais por mês de conta de luz, comprou um equipamento para melhorar a produção, não consegue botar para produzir, porque toda vez que liga a máquina na sua capacidade máxima, cai a energia para a produção. 45 milhões de reais, e a gente abrindo mão de 9 para 10 bilhões de reais de incentivo. Então a gente precisa ter olhar para aquele setor, estudar se aquele setor vai ter dinamismo com o investimento ou mesmo com a isenção, para que a gente possa gerar novos empregos, porque, como você mesmo disse, Francisco, e eu aqui também disse, o Rio vem perdendo, e não de agora, não é esse governo, não é o governo passado, isso vem de 3, 4 décadas. Então a gente precisa ter o olhar para o setor industrial, setor de comércio, de serviços, para que a gente possa dar dinamismo na economia, e para isso a gente precisa estudar os setores como instrumento para desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Bom a gente ter um professor de história aqui do lado, porque vai mostrar essa fotografia. O que houve? Foi a saída da capital, foi a fusão da Guanabara com o estado do Rio, foi o conjunto da obra. Onde nós erramos na sua ótica histórica, professor Clóvis Bulcão? Bom dia. Bom dia, Francisco, bom dia, deputado, família Tupi, produção. Eu acho que é o conjunto da obra, né? O Rio ter deixado de ser capital é um prejuízo gigantesco. Depois a fusão quando foi feita, né, tinha uma contrapartida financeira que ainda hoje não pagaram, né? Sempre bom lembrar. É verdade, até hoje esse assunto vai e volta. A deputada Clarissa Garotinho bate e rebate nessa história a todo momento, de que o Rio
tem de receber essa grana. Estão devendo a gente. E agora, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Dos meus dois últimos livros, né? Sempre exaltando o meu amor pela cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tinha a família Guinle, que foi super poderosa, deixou um enorme legado. E hoje a gente tem, por exemplo, a Ilha de Brocoió, abandonada lá na Baía da Guanabara, pertence ao governo do estado. O que se faz daquilo? Aquilo poderia ser um polo turístico, uma casa espetacular, um endereço lindo, maravilhoso, está lá abandonado. O Henrique Lage, né, o que fez o Parque Lage, ele produzia aviões aqui no Rio de Janeiro. Ele começou nas ilhas, na Baía da Guanabara, e depois a produção cresceu tanto. Pouca gente sabe disso, né? O Rio já produziu aviões. Antes da Segunda Guerra Mundial, que ele trouxe aqui para a Ponta do Caju, e visando o mercado norte-americano. E toda a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. O que sobrou? O Parque Lage. O Parque Lage é o segundo ponto mais visitado do Rio de Janeiro, e do ponto de vista de business, da geração de riqueza, de negócios, de emprego, é um zero. Nada, né? Eu vou continuar no campo do turismo, né? O Sávio Neves, ele diz que há anos ele tenta fazer visitação noturna no Cristo. Ou seja, o cara faz visitação noturna na Torre Eiffel desde o início dos tempos. Aqui não pode ir no Cristo por... Não só isso, não é só isso. Todos os empreendedores do vulto, do trenzinho, do bondinho, tentam e não conseguem, né? Melhorias como... eu construo um estacionamento aqui nessa praça que está parada no subsolo, ainda revitalizo a praça, é por minha conta. Não pode. Não, vou fazer uma parceria com os empresários de ônibus, pegar esse terminal aqui, fazer estacionamento aqui. Não pode. Sempre atola, sempre amarra, sempre para na burocracia brasileira, que é daninha e danosa desde que o mundo é mundo. Quer ver outra? O Maracanã. Você sabe que isso me mata de ciúmes e de inveja. O brasileiro vive lá em Buenos Aires, visitando a Bombonera, e aqui o Maracanã, sabe, é uma coisa pré-histórica, né? Agora que tem visitação maciça lá. É o segundo ponto mais... era para ser o segundo ponto, era para ter lá, tem uma arquibancada que olha para lugar nenhum, lá do Célio de Barros. Ali era para ter um shopping, era para ser um centro de consumo, era para as famílias, os turistas passarem um dia lá consumindo, comprando camisa dos clubes cariocas, da seleção, almoçando, indo ao cinema, exibição de filmes, etc. Não tem nada, infelizmente é muito atraso, né? Pois é. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar quanto Clóvis, quiser, meu cara. O Clóvis colocou, Francisco. Diga. Eu fui ao ano passado em Maceió e Maragogi. E lá tem uma visitação dos corais. Tinha seguramente mais de 100 barcos grandes, apoitado, e o sujeito sai do barco, vai, não fica muito próximo do coral, mas vai ver os peixinhos, não sei quantos, não sei o quê. Impossível essa autorização tivesse que dar aqui no Rio de Janeiro. Impossível. Não teria nunca. Eu participei de uma cerimônia, Clóvis, tem uns 3 meses, no município de Maricá. O sujeito estava recebendo uma licença ambiental que estava aguardando 12 anos. Um complexo de resort lá em Maricá. Há 12 anos? 12 anos. Agora mesmo também em Maricá, o Porto, 10 anos para ter uma licença ambiental. A história do Porto vai ter investimento de mais de 10 bilhões de reais, muda o estado do Rio de Janeiro, o apoio ao pré-sal, traz essa cadeia que está fora do Rio e fora do Brasil para cá. Aí a história era Beach Rock, uma pedra que o Charles Darwin visitou não sei quantos. E a pedra não podia fazer nada, o porto que tinha um tamanho, o projeto virou 20% do tamanho. Mas não podia fazer 40 metros de profundidade, porque a pedra estava lá embaixo, é uma pedra histórica. Mas aí se descobriu que a Petrobras, há um tempo atrás, passou um gasoduto dentro da pedra, furou a pedra. Então, isso é brincadeira, né, meu irmão? Então, aí a gente fica, é importante ter os órgãos de controle, é importantíssimo, mas não dá para atrasar. Então, são 2 exemplos. Isso.
Maricá. Então o sujeito fez uma cerimônia grande para receber a licença ambiental. Aquilo ali tinha que dar um troféu para o empreendedor que não desistiu, 12 anos. E segurou um empreendimento por 12 anos, a gente não tem ideia do prejuízo que ele teve no investimento desse. A Secretaria Municipal de Educação do Rio divulgou o novo protocolo sanitário de prevenção à Covid. A partir de agora, se um dos alunos de uma classe testar positivo, não será mais necessário isolar a turma inteira. Os demais estudantes terão que fazer o teste para detectar se estão ou não com Covid e vida que segue. Boa medida, na sua opinião, professor Clóvis, ou não antigamente? Antigamente. Há pouco tempo, quando uma criança na turma estava com Covid, a turma toda ficava de quarentena. Agora não, testa todo mundo para saber quem pode ou não continuar e a garotada não tem prejuízo desses dias de aula. Bom, ruim? Na teoria é maravilhoso, né? Agora eu quero saber como é que isso vai se dar na prática. Vamos imaginar, vou pegar o meu caso. Se um aluno meu aparecer contaminado, né? E a escola me avisou, fulano não vem porque deu positivo. Sim. Eu não tenho a menor ideia aonde eu vou fazer esse teste. Não, creio eu que esse teste irá até a escola. Né? Acredito eu. Pois é, do jeito que está colocado hoje aqui, eu não tenho maiores informações, mas hoje, do jeito que está, eu não tenho ideia o que eu faço, sabe? Se eu vou pedir um médico, vou pelo meu plano de saúde, eu vou na prefeitura. Eu não sei, eu acho que essas regras, elas têm que ser mais claras. E tem a seguinte coisa, Barbosa, você deve conhecer gente com esse perfil também. Eu conheço um monte de gente que contaminou e levou a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu estou falando gente que colocou foto em rede social, viu o SUS, tomou 3 vacinas, né? Mas quando contaminou, foi uma coisinha leve, tocou a vida normalmente. Aí é do ser humano. Aliás, Manu, tenta o contato com o Ferreirinho ou com alguém da assessoria dele para saber como é que vai ser a postura da Secretaria em relação às classes onde se achar alguém contaminado, se a Secretaria vai botar o teste dentro da turma, da escola, ou se vai propiciar numa UPA por perto que todo mundo vá lá. Como é que vai ser essa rotina? Bobiei. Deveria ter estudado melhor essa questão. Não estudei bem, tá vendo? Tô tendo que colar na hora da prova aqui. O que acha? A se confirmar que vai ser facilitado esse teste para a turma inteira, é uma melhor postura ou não, presidente André Siciliano? Sem dúvida, eu acho que é a lógica, né? Por conta agora da Ômicron, que ela é seguramente leve para quem já foi vacinado, eu acho que é uma medida inteligente. Agora tem que ter uma parceria no mínimo com a atenção básica do bairro, do local, ou então uma estrutura móvel que a saúde vai disponibilizar para que possa estar na escola, naquela sala de aula e fazer os testes dos alunos. Até porque a gente tem agentes comunitários aí que podem se prestar esse papel nesse momento. Eu cruzei com um hoje lá no Riachuelo, ali perto do Riachuelo do Rocha, em ação, né? No meio da rua. Porque eu lembro bem a medida que o então governador Wilson Witzel tomou numa reunião no dia 12 de março de 2020, 12 de março de 2020. É uma reunião que eu participaram os poderes judiciário, executivo, Tribunal de Contas, TCE, alguns secretários. E naquele momento foi anunciado que já havia aquela transmissão chamada comunitária, onde um contaminado ia passar para o outro. E uma das primeiras medidas foi fechar as escolas. Que a preocupação era um aluno contaminar outros e levar para a família. Sim. E foi uma medida inteligente, porque naquele momento foi um caos, ninguém sabia o que era, como era, vinha pelo ar, ficava no aço 24 horas, aquela história que a gente ouviu. Mas agora, por conta dessa Ômicron, que é mais leve, e por conta da vacinação das crianças, eu acho que é uma medida inteligente, porque a gente viu que fez falta a presença na escola, porque não é só a escola, o professor, o ensino, é também a alimentação, Francisco. Porque muitas crianças
vão à escola justamente para tomar o café da manhã, almoçar. Eu fui prefeito, eu sei como é isso. Para além disso, até uma coisa que me preocupa muito, que é o próprio convívio social, né? Se a criança não está na escola de alguma forma orientada e acompanhada, ela vai estar na rua, sabe-se lá com quem? Porque a maioria dos pais estão trabalhando os dois, a criança está por conta própria, o que é terrível, né? Tem todas as portas abertas, inclusive as muitas que não convém a essa criançada nossa. 11h43, daqui a pouco a Manu vai voltar com mais informações a respeito de como vai ser esse teste de Covid nas turmas da Secretaria Municipal, porque daqui a pouco o nosso próximo assunto será o aeroporto Santos Dumont, que, olha, não me lembro do programa que não falou desse assunto aqui, e que bom, tá andando. Bem, primeiro, parabenizar o grupo setorial que incorporou a Prefeitura do Rio, né? E depois, num primeiro momento que eles também estavam com mais 3 aeroportos, 2 de São Paulo e 1 de Minas, com interesse na concessão do Santos Dumont, não dá para entender, né? Chamaram para o grupo e já tiraram do grupo. Então, uma coisa boa que chamou o Rio e começou a discutir mudar algo. Agora, na minha opinião, a notícia não é boa. Por quê? Porque o aeroporto, a concessão do Santos Dumont, trazia junto o aeroporto de Jacarepaguá, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. 4 aeroportos ditos deficitários. Então, quem ia ter o investimento feito nesses 4 aeroportos sairiam do lucro do Santos Dumont. E agora, eles tiraram os 4 aeroportos. E aí, o que vai acontecer se permanecer da forma que está o edital? O empreendedor não vai ter o prejuízo de 4 aeroportos. Então, o governo vai arrecadar mais na outorga. Primeiro momento parece que é positivo, mas não, porque não mudou a quantidade de passageiros, entendeu, Francisco? O tipo de voo, tem que limitar. Tipo de aeronave, passageiros, continua a mesma? Continua a mesma. Então, a gente precisa lutar para que aí sim, que a gente possa limitar o número de passageiros, por exemplo, a 7 milhões de passageiros ao ano. Não dá para o aeroporto Santos Dumont, que tem uma pista de 1.300 metros, de novo nós temos que falar isso, o Galeão, a menor pista, tem 3.200 metros, né? Não dá para o Galeão, pro Santos Dumont ter o dobro da movimentação de passageiros que o Galeão no ano de 21. Né? A gente fala do tal do hub. Na verdade, são as conexões, os voos regionais, os voos para os outros estados e os voos internacionais. Porque se da forma que está o edital, modificou, mas em favor do empreendedor. Da mesma forma como ficou de outubro a novembro o edital em consulta pública e ao final modifica. Sabe o que modificou na primeira consulta pública? Não. O prazo do investimento, que era de 2 anos, passou para 5. A única coisa que mudou, facilitando o empreendedor, o concessionário que poderá vir ganhar. Então, de novo, tirar os aeroportos deficitários só melhora para o Santos Dumont ou para quem vai ganhar a concessão, prejudicando ainda mais o nosso querido Galeão. Já vi que esse assunto vai voltar mais vezes aqui. Professor Clóvis Bulcão, é hora do seu abraço, meu amigo. O meu abraço para aqueles que lutam pela defesa do Galeão, né, que é a porta de entrada do nosso país, né? Fora do Brasil, as pessoas só conhecem Rio de Janeiro, ninguém conhece, com todo respeito, o resto. Pois bem. E o seu abraço vai para quem, meu caro André Ceciliano, presidente? Bem, eu tenho um carinho muito grande pela Benedita da Silva. Sim. Francisco. Eu a chamo de minha tia há mais de 20 anos. Ela sofreu uma intervenção cirúrgica na coluna. Opa. Depois foi preciso fazer mais 2 intervenções, então ela fez 3 intervenções cirúrgicas. Ficou mais de 15 dias no CTI, já saiu, foi para casa. Então, graças um beijo para minha tia Benedita da Silva. Graças a... Que coisa boa. Já tive notícia já com final feliz. Que coisa boa. O caro André Ceciliano, presidente da Alerj, meu caro professor Clóvis Bulcão, voltam na semana que vem. Eu volto já. Até já. Super Rádio Tupi.